Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho de distribuições de probabilidades discretas. Essa é a nossa terceira aula acerca desse assunto, tá? Então, hoje estudaremos a distribuição geométrica, a hipergeométrica e a de Poisson. O livro que a gente está adotando é o Larson, né? E aqui você encontra os dados catalográficos do livro, né? Você vai conseguir encontrar o assunto aqui na página 179. Tá? Então, a partir daí você encontra a distribuição geométrica, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver, né? Então, resumindo a aula anterior, né, que a gente começou a estudar as variáveis aleatórias discretas, né? Então, nós tínhamos algumas propriedades, entre elas que a soma de todas as probabilidades vai ser 1, e a probabilidade de um dado evento vai ser sempre um número entre 0 e 1, né? Para você encontrar a média, né, você tem essa expressão, né, somatória de x vezes a probabilidade de x, né, e para variância, né, tem aqui a equaçãozinha, né, somatória do quadrado de x menos a média vezes a sua probabilidade. E o desvio padrão, né, é a raiz quadrada desse valor, tá bom? O valor esperado é o próprio valor médio. Então, a variância como uma medida de dispersão, a média como uma medida de posição central, né? Nós já estudamos a distribuição de Bernoulli, né? Então, quando você tem, por exemplo, um evento simples, né? Você lança uma moeda e o resultado é cara ou não, né? E a distribuição binomial, que seriam N ensaios de Bernoulli, né? Então aí você joga 3 vezes a moeda e quer saber qual a probabilidade de ter duas caras. Então aí já é distribuição binomial, tá? Que por sinal foi o último assunto que a gente viu, né? Então, começando a aula de hoje, né, a gente vamos passar para distribuição geométrica e aí você vai ter aqui o seguinte: o que caracteriza essa distribuição? Então, ela é caracterizada pelas seguintes situações: uma tentativa é repetida até que o sucesso ocorra, tá? Tentativas repetidas são independentes uma das outras e a probabilidade de sucesso é uma constante em cada tentativa, né? Então, para você encontrar a probabilidade, você vai pegar de ter, né, a sucesso numa tentativa de número x, a probabilidade P de x vai ser P, que multiplica Q elevado a x menos 1, que é a probabilidade de sucesso, que é de insucesso, né? Então, vamos lá, né? Por experiência, você sabe que a probabilidade que você fará a venda em qualquer telefone dado é de 0,23%, ou melhor, 0,23 ou 23%. Encontre a probabilidade de que sua primeira venda em qualquer dia dado ocorra na quarta ou na quinta ligação. Então, como que a gente poderia estar resolvendo isso, né? Então, vamos lá. Então, veja, você tem que a probabilidade, né, de ocorrer na tentativa de número x é p vezes q elevado a x menos 1. Tá? Então, o que seria a probabilidade de você ter na quarta tentativa? Isso vai ser p vezes q elevado a 3. A probabilidade de você ter sucesso na quinta tentativa vai ser p vezes q elevado à quarta. Bem, então isso vai ser 0,23 vezes 0,77 elevado à terceira. Aqui vai ficar 0,23 vezes 0,77 elevado à quarta. Esse valor vai ser igual a 10,5% e esse outro 8,1%. Então, a probabilidade, né, de você ter sucesso na quarta ou na quinta tentativa, né, vai ser igual a 18
18,6%. Está resolvido. Tá certo? Então veja, né? É relativamente tranquilo a resolução, né? Vamos fazer mais um. Então, né, você tem aí o seguinte, né? Encontre a probabilidade de que a sua primeira venda ocorra antes da quarta ligação. Então, o que seria isso? Isso seria a probabilidade, né, de você ter sucesso na primeira, ou na segunda, ou na terceira, né? E aí você teria que calcular cada uma delas e somar, tá? Então, fazer aquela conta de novo, tá? Então vamos ver aqui, tá? Você vai encontrar a probabilidade de ter sucesso na primeira, na segunda, na terceira, vai fazer a soma e vai ver quanto que dá isso, tá? Então, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, né, vamos calcular aqui o valor, né? Usando o Excel. A probabilidade de sucesso é de 23%, a de insucesso é 77%. Você calcula para a primeira tentativa, para a segunda tentativa, para a terceira tentativa e soma. Então, a probabilidade que ela ocorra antes da quarta ligação é de 54,35%. Né? Então, aqui eu estou utilizando o Excel para você ver, porque fica facinho de fazer. Inclusive, lá no Excel deve ter uma função já própria para calcular isso para você. Tá, mas se tiver que calcular também usando a expressão que você viu ali no livro, também está fácil. Tá? Distribuição hipergeométrica. Ela se aplica numa situação em que você tem, né, N objetos, R dos quais vão ter um atributo, N menos R tem um outro atributo. Então, né, é bem binário, é 0 e 1. Então, aqui no caso, N, né, dos quais R tem um atributo, N menos R tem um outro atributo. Um grupo de N elementos é escolhido ao acaso, sem reposição. Então, a gente estava fazendo, né? A gente já chegou a fazer casos que você retira o objeto da amostra e não volta para a amostra. Agora aqui é sem você repor, né? Então, a probabilidade de que esse grupo contenha K elementos com o atributo A vai ser dada pela expressão. Então, ó, PK, probabilidade de K, vai ser dada pela combinação de R termos K a K, né? E aí, vezes a combinação de N menos R em N menos K, né? E dividido pela combinação de N em N termos. Tá? Então você vai usar a expressãozinha que você tem ali da combinação e vai calcular. Então vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Veja, ó, em um lote de 100 peças, 10 são defeituosas, 90 são boas. Um grupo de 10 peças é escolhido ao acaso sem reposição. Qual é a distribuição das probabilidades das peças defeituosas no grupo da amostra? Então veja, ó, você tem aqui o número de peças, R defeitos, né? Então você tem o que? 10. As boas são as 90. A sua amostra de 10. Com defeito você pode pegar e ter nessa amostra 0. Quer dizer que você pegou 10 boas. Ou pode ter uma, pegou 9 e assim por diante. Então, usando aquela expressão que a gente tinha visto, está aí a probabilidade. Tá? Então você vai ver aqui, ó, como que se distribui essa probabilidade aqui nesse caso. Veja, ó, se você fizer um diagrama, né, o que é fácil fazer no Excel, você tem algo desse tipo, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, em um lote de 100 peças, 3 são defeituosas, 97 são boas. Um grupo de 10 peças é escolhido ao acaso sem reposição. Qual a probabilidade que este grupo contenha uma peça defeituosa? Você podia falar, pô, bem, eu tenho 3 que são defeituosas, 97 são boas, o total é de 7, então eu tenho 3 no meio de 100, né? Então daria 3%, tá? Não, você está escolhendo 10
é dela estar nessas 10. E se você escolhesse 5? A probabilidade ia ser menor. Se você escolhesse 50, né? E se você escolhesse nessa amostra 99? Veja, o tamanho da amostra importa, por isso que está sendo considerado ali. Tá? Então, estou calculando aqui e estou achando qual que é o valor. Ó, 24%. Tá? Distribuição de Poisson. Em um experimento binomial, você está interessado em descobrir a probabilidade de um número específico de sucessos em um dado número de tentativas. Suponha que, em vez disso, você queira a probabilidade de um número específico de ocorrência ocorra dentro de uma dada unidade de tempo ou de espaço. Por exemplo, para determinar a probabilidade de um funcionário que fique doente por 15 dias, dentro de um ano, você pode usar a distribuição de Poisson. Tá? Então, a distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade discreta de uma variável aleatória x que satisfaça as seguintes condições. Então, primeira, o experimento consiste em calcular o número de vezes x que um evento ocorre em um dado intervalo. O intervalo pode ser de tempo, área ou volume. A probabilidade do evento acontecer é a mesma para cada intervalo. E o número de ocorrências em um intervalo é independente do número de ocorrências em um outro intervalo. Bem, então a probabilidade de exatas x ocorrências ocorrer em um intervalo vai ser média elevado a x, que multiplica e é o número de Neper, elevado a menos o valor da média, dividido por x fatorial. Então, através dessa expressãozinha, você vai calcular qual é a probabilidade de você ter x ocorrências. Então, por exemplo, né, a média do número de acidentes por mês de uma sessão é 3. Qual a probabilidade de que, em um dado mês, 4 acidentes ocorram? Então, veja, ó, você quer 4 eventos, a média é 3, você vai pegar o quê? 3 elevado a 4, que multiplica o número de Neper elevado a menos 3, dividido por 4 fatorial. Vai dar 16,8%. Tá? Qual é a probabilidade de mais de 4 acidentes ocorram num dado mês? Bem, mais que 4. Então aí você vai fazer o quê? Você vai pegar, calcular de não ter nenhum, ter 1, ter 2, 3 e 4. Faz a soma e tira 1. Então, por exemplo, o que seria isso? Você tem aqui, ó, a média é 3, você tem nenhum evento, 1, 2, 3, 4. Usando aquela expressãozinha, né, você vai obter esses valores. Soma, então você vai encontrar que de ter nenhum, T1, T2, T3 e T4 vai dar um total de 81,53%. Quer dizer, de você ter mais que 4 é o que falta para 100. Quer dizer, a soma de todos os outros, os 5, os 6, os 7 e assim por diante, isso vai dar 18,47. Está calculado. Tá? 2.000 trutas são colocadas num pequeno lago. O lago tem um volume de 20.000 metros cúbicos. Então, ele fala para usar uma tabela. Não precisa da tabela, veja só. Ele quer saber, né, qual é a probabilidade de 3 trutas sejam encontradas no mesmo metro cúbico. Então, o que você vai fazer? Veja, vamos calcular o número médio de trutas por metro cúbico, vamos ver qual é o valor médio e qual é o valor do x, né? Aí ele fala para pegar a tabela que está lá no livro, né? Mas a gente pode fazer pelo Excel mesmo. Ó. A hora que você pega 2.000 trutas por 20.000 metros cúbicos, quer dizer que você vai ter 0,1, né, dividindo um número pelo outro, que é o valor médio. Então, você teria uma truta a cada 10 metros cúbicos. Seria isso. Né? X é o número de trutas. E aí você vai achar a probabilidade. Então, de ter nenhuma em 1 metro cúbico é o mais provável, é 90%. De você ter uma, bem, então aí você vai ter uma probabilidade de 9%. De você ter duas nesse metro cúbico, já caiu para 0,45. Tá? De ter três, é um pouquinho mais que. É menos que 1%. Olha, aqui é porcentagem. Aqui é 0,4%, aqui é 0,01%, quase 0,02%. Se você somar isso aqui, isso ainda não chegou a 100%. Né? Quer dizer, então você vai calculando,
né? E sempre você vai ter uma probabilidade. Obviamente a truta aí ela está sendo considerada de tamanho uma, uma truta pontiforme, caberia até as 20.000, né, no metro cúbico, mas aí é um modelo que não permite. Mas você vai calculando para cada valor de x aí até chegar no total de trutas, né? 2.000 é o maior valor que você pode ter, tá? Gente, eu diria que vocês têm que pegar lá o Excel para poder brincar. No final desse capítulo, você vai encontrar um resumo. Tem aqui a distribuição binomial, a distribuição geométrica e a de Poisson. Não tem aqui a hipergeométrica e nem a de Bernoulli, tá? Fui eu que acrescentei aí na aula, tá ok? Mas eu acho que dá para resolver aqui os exercícios que eu estou passando para você como tarefa. Olha, fazer aí o 17, 18, 19. Esse aqui é daquela distribuição hipergeométrica que eu estava falando. E aqui é a distribuição de Poisson, tá? Então, olha, divirtam-se, tem aí exercícios para vocês estarem brincando